Instituto AOCP, 2023, Técnico, IF Maranhão, Tecnologia da Informação. A respeito de suporte ao cliente utilizando módulos de controle remoto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeira. Uma central de serviços deve possuir um único ponto de contato. Segunda. A definição dos acordos de níveis de serviço deve ser feita entre a área de atendimento e seus clientes. Terceira. A melhoria contínua é importante para a atualização dos processos da área de suporte. Quarta. Quanto melhor for a base de conhecimento para consulta, mais reduzido o tempo de atendimento. A. Apenas primeira, segunda e terceira. B. Apenas primeira, segunda e quarta. C. Apenas segunda e terceira. D. Apenas primeira e quarta. E. Primeira, segunda, terceira e quarta. Vamos analisar cada assertiva. Primeira. Uma central de serviços deve possuir um único ponto de contato. Correta. Geralmente, uma central de serviços eficiente deve ter um único ponto de contato para facilitar a comunicação e a resolução de problemas. Segunda. A definição dos acordos de níveis de serviço deve ser feita entre a área de atendimento e seus clientes. Correta. A definição de acordos de níveis de serviço, SLAs, é uma prática comum e importante para estabelecer expectativas claras entre a área de atendimento e os clientes. Terceira. A melhoria contínua é importante para a atualização dos processos da área de suporte. Correta. A busca pela melhoria contínua é fundamental para manter os processos da área de suporte atualizados e eficientes. Quarta. Quanto melhor for a base de conhecimento para consulta, mais reduzido o tempo de atendimento. Correta. Uma base de conhecimento robusta e acessível pode acelerar o tempo de atendimento, pois os técnicos podem encontrar soluções rapidamente. Portanto, a alternativa correta que aponta todas as assertivas corretas é letra I. FEPESE, 2023, Assistente, Prefeitura de Balneário Camboriú, Tecnologia da Informação. São softwares de acesso ao suporte remoto. 1. TeamViewer. 2. RDP. 3. RAdmin. 4. Ndesk. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. B. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. C. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. D. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar cada uma das afirmativas e verificar quais são corretas. TeamViewer, correto. O TeamViewer é um software de acesso remoto que permite que um usuário acesse e controle remotamente outro computador. RDP, Remote Desktop Protocol, errado. O RDP é um protocolo de acesso remoto desenvolvido pela Microsoft, usado para permitir que um usuário acesse e controle um computador remotamente. O RDP é um protocolo, não é um software do tipo aplicativo para tarefa de comunicação remota. Por isso, é a alternativa incorreta. RAdmin, Remote Administrator, correto. O RAdmin é um software de acesso remoto que possibilita o controle de um computador a partir de outro, de forma remota. Ndesk, correto. O Ndesk é outro software de acesso remoto que permite que um usuário acesse e controle remotamente outro computador. Logo, as assertivas 1, 3 e 4 são as corretas. Gabarito, letra C. Fundatec, 2021, Analista, PGE Rio Grande do Sul, Informática. Analise as características abaixo. Item é um protocolo que possibilita a criação de canais virtuais para transportar dados como atividade de mouse e teclado, informações de licenciamento e dados de apresentação. Item é uma extensão da família de padrões de protocolo T120. Item oferece acesso remoto pela porta 3389 TCP. As características acima dizem respeito ao A, H323. B, RDP. C, VNC. D, X11. E, TeamViewer. A, H323. Errado.
O H323 faz parte de uma série de padronizações da ITU, International Telecommunication Union, relacionados a telecomunicações, e a família do padrão é a H e não a T. A família de padrões H32X trata dos sistemas audiovisuais e de multimédia, e o H323, parte dessa família, tem a finalidade de utilizar desses padrões para realizar comunicação através de redes IP, por exemplo, videochamadas. Além disso, garante confiabilidade por tratar de gerenciar falhas, bom desempenho em redes com baixa largura de banda e não é restrito a topologias e sistemas. B. RDP. Correto. O RDP, Remote Desktop Protocol, faz parte da família T da ITU. Esse protocolo tem o objetivo de conectar um cliente a um servidor remoto, Microsoft Terminal Services, através do multicanal. No Windows, a ferramenta padrão para controlar o servidor remoto é a conexão de área de trabalho remota, onde é possível configurar o perfil de cores, teclado, mouse e até áudio. Toda essa comunicação ocorre através da porta TCP 3389, onde o server fica esperando a conexão. C. VNC. Errado. O VNC, Virtual Network Computing, utiliza o protocolo RFB, Remote Frame Buffer, para compartilhamento gráfico, que é mais simples que o RDP e opera na porta TCP 5900 e 5800. Além disso, é menos eficiente, pois se baseia em pixels e mais inseguro em comparação ao RDP. D. X11. Errado. O X11 é um software X que oferece plataforma para outro software de sistema, no modelo cliente-servidor, através de janelas, por isso muitas vezes é chamado de X-Window. Existem diversos softwares que utilizam essa plataforma, inclusive o VNC, chamado de X11 VNC. E. TeamViewer. Errado. O TeamViewer é uma ferramenta, software e não um protocolo. Sua função permite o acesso remoto a outro computador, através de seu próprio protocolo não documentado. Além disso, utiliza a porta 5938 TCP UDP, porta 443 TCP e até a porta 80. Com esse aplicativo é possível executar comandos, ver a tela do computador, servidor, remoto, sendo bastante utilizado por suportes. Gabarito, letra B. FGV 2021, Técnico, Câmara Municipal de Aracaju, Tecnologia da Informação. Um técnico responsável pelo suporte de informática de uma empresa pediu ao técnico incumbido da instalação de software uma lista de aplicativos instalados em todos os computadores que pudessem ajudá-lo em seu trabalho, recebendo então a seguinte lista: 1. CPU Z2. Slack. 3. TeamViewer. 4. Remote Desktop Services. Os aplicativos que podem ser usados para realizar o controle remoto de um computador durante o trabalho de suporte são: A. Somente 2 e 3, B. Somente 3 e 4, C. Somente 1, 2 e 3, D. Somente 2, 3 e 4, E. 1, 2, 3 e 4. Resolução: 1. CPU-Z. CPU-Z é uma aplicação que podemos utilizar quando queremos saber dados sobre os dispositivos do computador, tais como processador, memória RAM e placa-mãe. As informações que podem ser obtidas são, por exemplo, marca, modelo, geração do processador, dentre outras informações. 2. Slack. O Slack é um software que permite que uma organização possa trocar informações com seus clientes, são os famosos chats de atendimentos. O Slack é de propriedade da Salesforce. 3. TeamViewer. O TeamViewer é um dos softwares de acesso remoto mais utilizados atualmente. Uma versão do software é instalada no computador do usuário e um técnico responsável também tem sua versão e, por meio de uma conexão entre máquinas, o técnico pode acessar o computador do usuário e fazer as modificações necessárias. 4. Remote Desktop Services. O Remote Desktop Services, sucessor do Terminal Services, faz parte do Windows e é utilizado para trabalhar com acesso remoto nesse sistema operacional. Portanto, os aplicativos que podem ser usados para realizar o controle remoto de um computador durante o trabalho de suporte são TeamViewer 3 e Remote Desktop Services 4. Gabarito, letra B. IBAD, 2020, Técnico, Prefeitura de Vila Velha, Informática.
A prática de utilizar ferramentas, softwares que permitam um técnico ou qualquer representante de suporte se conectar a um computador através da internet, sem se preocupar com a distância física, para realizar diagnósticos ou reparar problemas em seu sistema é chamada de A. INMAP. B. Protocolo POP3. C. Resolução de endereços. D. SMTP. I. Acesso remoto. Resolução A. INMAP. Incorreta. O INMAP não é uma prática de resolução de problemas através de diagnósticos através da internet. Trata-se de um protocolo de rede para o recebimento de mensagens via correio eletrônico. B. Protocolo POP3. Incorreta. O POP3 não é uma prática de resolução de problemas através de diagnósticos remotos. Trata-se de um protocolo de rede para o recebimento de mensagens via correio eletrônico, tal qual o INMAP. O POP é o predecessor do INMAP, embora muitos provedores de e-mail ainda utilizem os dois concomitantemente. C. Resolução de endereços. Incorreta. A resolução de endereços é um processo realizado pelo protocolo ARP, Address Resolution Protocol, ou protocolo de resolução de endereço. Esse processo visa descobrir o endereço da camada de enlace, como um endereço MAC, associado a um determinado endereço da camada da internet, como um endereço IP. Ou seja, qual é o endereço MAC de determinada placa de rede que responde por determinado endereço IP? D. SMTP. Incorreta. O SMTP não é uma prática de resolução de problemas através de diagnósticos remotos. Trata-se de um protocolo de rede para o envio de mensagens via correio eletrônico. E. Acesso remoto. Correta. Quando acessamos outro computador através de uma rede, como a internet, estamos realizando um acesso remoto, visto que não estamos acessando o computador presencialmente, fisicamente. Gabarito, letra I. FCC, 2020, Assistente Legislativo, ALAP, Atividade de Tecnologia da Informação Assistente de Informática. Com a intenção de avaliar o produto TeamViewer para o controle remoto de estações de trabalho, um assistente de informática verificou que, dentre as soluções oferecidas, ele, a. possibilita o controle parcial de dispositivos confiáveis, porém não contempla o sistema de autenticação de dois fatores. B. Utiliza a criptografia AES de 256 bits. C. Possibilita o controle de equipamentos deteriorados, todavia não contempla a proteção contra ataques de força bruta. D. Utiliza a criptografia desse IP de 128 bits. E. Possibilita o remanejamento de nós de rede quando um deles apresenta problema de conexão, por meio do utilitário TVVPN Crash. Resolução A. Possibilita o controle parcial de dispositivos confiáveis, porém não contempla o sistema de autenticação de dois fatores. Errado. O TeamViewer auxilia as empresas com seus requisitos de conformidade PAO e PCI. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada de segurança adicional para proteger as contas do TeamViewer de acesso não autorizado. Além do nome do usuário e da senha, o usuário deve inserir um código para autenticar. Esse código é gerado em um dispositivo móvel através do algoritmo de senha de uso único baseado em tempo, TOP. Portanto, o código é válido apenas por um curto período de tempo. B. Utiliza a criptografia AES de 256 bits. Correto. O TeamViewer utiliza a criptografia simétrica AES de 256 bits para a comunicação dos dados. E utiliza a criptografia simétrica RSA de 2048 bits para autenticação e geração das chaves simétricas. Parecido com o que ocorre nos protocolos SSL, TSL. C. Possibilita o controle de equipamentos deteriorados, todavia não contempla a proteção contra ataques de força bruta. Errado. No contexto da segurança do computador, um ataque de força bruta é um método de tentativa e erro para adivinhar uma senha que está protegendo um recurso. Com o crescente poder de computação dos computadores padrão, o tempo necessário para adivinhar senhas longas tem sido cada vez mais reduzido. Como uma defesa contra os ataques de força bruta, o TeamViewer aumenta exponencialmente o atraso entre tentativas de conexão. Assim, leva até 17 horas para 24 tentativas. A latência só é redefinida depois de introduzir a senha correta com sucesso.
D. Utiliza a criptografia desse IP de 128 bits. Errado. O TeamViewer utiliza a criptografia assimétrica AES de 256 bits para a comunicação dos dados. E utiliza a criptografia assimétrica RSA de 2048 bits para autenticação e geração das chaves simétricas. E possibilita o remanejamento de nós de rede quando um deles apresenta problema de conexão, por meio do utilitário TVVPN Crash. Errado. Não há essa funcionalidade. Instituto AOCP, 2019, Analista de Tecnologia da Informação, UFFS. Em um sistema operacional GNU Linux, é possível acessar os dados de um computador X estando em um computador Y. Essa tecnologia é denominada acesso remoto. Para isso, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas, dentre as quais existe um protocolo específico para esse tipo de acesso remoto de forma segura dentro do sistema GNU Linux. Qual é o nome desse protocolo? A. SSH, Secure Shell. B. IPsec, IP Security Protocol. C. RTP, Real Time Transport Protocol. D. IMAP, Internet Message Access Protocol. E. ARP, Address Resolution Protocol. Vamos analisar as alternativas e explico cada uma delas. A. SSH, Secure Shell. Item correto. O SSH é um protocolo que abre remotamente um terminal do Linux para que o usuário possa operar da mesma forma que faria se estivesse na frente da máquina. A questão aborda o acesso aos dados, mas é possível fazer mais do que isso. É possível executar comandos para que se inicie um backup daquele servidor, que um servidor web, por exemplo, pare ou inicie. B. IPsec, IP Security Protocol. Item errado. O protocolo é usado para a segurança da informação, ele pode ser usado no SSH, mas o objetivo dele é fornecer confidencialidade, autenticidade e integridade. C. RTP, Real Time Transport Protocol. Item errado. O RTP é usado para tráfego de informações em tempo real como stream de vídeos e de voz. D. IMAP, Internet Message Access Protocol. Item errado. O protocolo é usado para acessar e-mail quando se acessa a caixa diretamente do servidor sem baixá-las para sua máquina. Um exemplo é acessar uma página como a do Google ou Yahoo para ver seus e-mails. E. ARP, Address Resolution Protocol. Item errado. O ARP é um protocolo que serve para converter endereços lógicos, camada de redes, IP, em endereço físico, camada de enlace. Gabarito. Letra A. Instituto AOCP, 2019, Analista Censitário, IBGE, Análise de Sistemas, Suporte à Produção. É inegável o sucesso do Linux em servidores e a maioria dos administradores de rede recomenda esse só por causa das vantagens de manutenção e da mão de obra qualificada para sua gestão. Além disso, ele possui acesso remoto com facilidade e segurança, dependendo, é claro, do cliente utilizado. Considere o acesso remoto ao servidor meudominio.com, com porta de acesso restrita para 1123, e assinale a alternativa que apresenta o comando correto para essa operação. A. sshpadmin@meudominio.com 2222. B. sshp 2222 root@meudominio.com. C. sshroot@meudominio.com p 2222. D. putadmin@meudominio.com 2222. E. put 2222 root@meudominio.com. O SSH é um protocolo que tem a função de abrir um shell remoto para execução de comandos via linha de comandos. O comando do SSH recebe como parâmetros usuário @endereço p-porta. Ou seja, apenas o endereço é obrigatório, a porta padrão é a 22 e o usuário, se não fornecido, será solicitado antes da senha. Assim, para conectar a meudominio.com na porta 2222, que não é a padrão, com o usuário root, eu devo executar o comando sshroot@meudominio.com p 2222. Gabarito. Letra C. Instituto Access, 2023,
Analista de Tecnologia da Informação, UFFS. As funções de gerenciamento de rede podem ser agrupadas em duas categorias: monitoração e controle de rede. A monitoração consiste na observação de informações relevantes ao gerenciamento, que podem classificadas em três categorias, descritas a seguir. Primeira, relacionada aos eventos na rede, como a transmissão de um pacote. Segunda, caracteriza os elementos na atual configuração, como o número e identificação das portas em um roteador. Terceira, pode ser derivada de informações dinâmicas como a média de pacotes transmitidos por unidade de tempo em um determinado sistema. As categorias em primeira, segunda e terceira são denominadas, respectivamente, A. Estática, estatística e dinâmica. B. Estática, dinâmica e estatística. C. Estatística, dinâmica e estática. D. Dinâmica, estática e estatística. E. Dinâmica, estatística e estática. Resolução. Primeira. Relacionada aos eventos na rede, como a transmissão de um pacote. Dinâmica. A categoria dinâmica se refere ao acompanhamento dos eventos em tempo real que acontecem na rede, como a transmissão de pacotes. Assim, é considerada dinâmica, pois tais eventos sempre estão em constante alteração ou variação. Logo, a análise desses eventos permite entender o tráfego em tempo real e auxiliar na manutenção preventiva ou em caso de erros ou falhas. Segunda, caracteriza os elementos na atual configuração, como o número e identificação das portas em um roteador. Estática. O monitoramento estático envolve análise de itens fixos da rede, tal como a identificação e caracterização dos componentes de rede, como os roteadores e switches. Sua finalidade é permitir configurações e manutenções, tal como atualizações de firmwares e auxiliar no entendimento geral da topologia e infraestrutura. Terceira, pode ser derivada de informações dinâmicas como a média de pacotes transmitidos por unidade de tempo em um determinado sistema. Estatística. A categoria estatística diz respeito à análise e interpretação de dados quantitativos relacionados à rede, tal como a média de pacotes, informações e métricas dinâmicas, transmitidas em um determinado período. Logo, é um modelo de monitoração que pode derivar de informações dinâmicas. Como toda análise estatística, permite mensurar dados e inferir padrões e tendências. Gabarito, letra D. Sebrasp, CESP, 2022, Analista, Apex, Operações e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação Infraestrutura. Um dos objetivos do AD, Active Directory, do Windows é a. Gerenciar bancos de dados Access. b. Permitir a descoberta de novos recursos da rede. c. Gerenciar a estrutura de diretórios e arquivos. d. Permitir o gerenciamento de recursos da rede. Um dos objetivos do AD, Active Directory, do Windows é, dentre as opções apresentadas, permitir o gerenciamento de recursos da rede como gerenciamento de usuários e grupos, controle de acesso aos recursos da rede, entre outros. As demais alternativas estão erradas. Gerenciar banco de dados Access é o objetivo do Microsoft Access. Permitir descoberta de novos recursos na rede é o objetivo de variados protocolos ou aplicações como o SSPD, Simple Service Discovery Protocol, que descobre novas máquinas na rede. Gerenciar estrutura de diretórios e arquivos é o objetivo de sistemas de gerenciamento de diretórios e arquivos, como o explorador de arquivos, File Explorer, do Windows. Portanto, a letra D é a alternativa correta. Gabarito, letra D.